Deus quer que você ore com mais devoção e compaixão. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, verso 10. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu o cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Salmos capítulo 78, verso do 24 ao 25. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você ora e pede que Deus traga o reino dele para nós e que se faça na terra a vontade dele, como é feita no céu, você está pedindo o pão dos anjos, está pedindo que ele estabeleça o reino dele aqui. E uma das coisas que se faz no reino de Deus é amar o próximo, amar os animais e praticar a reforma de saúde, que inclui o vegetarianismo. Então, se você quer que realmente o reino de Deus seja estabelecido aqui, ore com mais devoção e compaixão. Torne-se vegetariano, aceite a reforma de saúde, fazendo assim uma grande demonstração de amor ao seu próximo, a Deus e também aos animais. Assim você estará pedindo que Deus traga o reino dele para nós, não somente com as palavras, mas também com as atitudes. Por isso a palavra de Deus diz isso. Veja, abre aspas, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Mateus capítulo 6, verso 10. Fecha aspas. Deus quer que imitemos a forma como é vivida no céu. Ele quer que nossa vida seja um pedacinho do céu aqui na terra. Deus quer que imitemos a forma como é vivida lá no céu. Ele quer que nossa vida seja um pedacinho do céu aqui na terra. Por isso, Deus insistiu em dar apenas vegetais para os israelitas no deserto, pois ele sabe quais os alimentos trazem a felicidade perfeita para seus filhos. Veja, abre aspas, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, eles deu o cereal do céu, comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Salmos capítulo 78, verso do 24 ao 25. Fecha aspas. Foi por isso que Jesus nos fez essa forte recomendação de que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, porque isso é o mais importante. Veja nos versos a seguir, abre aspas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fecha aspas. Mateus capítulo 6, verso 33. O vegetarianismo, o qual a Bíblia está mostrando claramente que se pratica no céu, é apenas uma das coisas que você deve imitar de lá, porque não é só o vegetarianismo que se pratica no céu, também se pratica a reforma de saúde, se pratica também principalmente o amor ao próximo e a obediência a Deus. Então, se você quer de fato que Deus estabeleça o reino dele aqui, não tem nada mais eficaz, nada mais bonito e nada melhor para Deus do que você pedir que ele estabeleça o reino dele com as atitudes. Fica até melhor, é até mais bonito, já que a sua vida vai ser um pedacinho do céu aqui na terra. Então, se você quer de fato, você já deve começar por aí, com a limitação dos anjos, fazendo o que Deus está pedindo para você, aceitando a reforma de saúde, amando o seu próximo com mais perfeição. Novamente, Jesus nos mostra que é mais importante a justiça, a misericórdia e a fé, mas não é qualquer justiça, é a justiça do reino dos céus. Veja nos versos a seguir, abre aspas, ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, o que dais os dízimos da hortelã, do coentro e do cominho, e tens omitido o que há de mais importante na lei, a saber a justiça, a misericórdia, a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas, fecha aspas. Mateus capítulo 23, verso 23. Não é qualquer justiça que você deve buscar. Por isso que Jesus diz assim, vocês fazem tudo isso, vocês dão o dízimo do coentro e da hortelã, mas desprezam o que é mais importante, que é o amor ao próximo. Deus gosta de dar atenção para aquele que treme da sua palavra, ou seja, que obedece-a. Leia nos versos a seguir, abre aspas, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra, fecha aspas. Isaías capítulo 66, verso de 1 ao 2. Deus mudará a constituição dos animais carnívoros, transformando-os em vegetarianos na nova terra, porque Deus tem pena dessas criaturinhas mudas e Ele não as criou só para sofrer nessa terra. Veja nos versos a seguir em Isaías capítulo 65, verso 25. Abre aspas. O lobo e o cordeiro pastarão juntos,
E o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Fecha aspas. Precisamos orar com a compaixão de nossos atos, e praticando o vegetarianismo, estaremos cumprindo isso, e assim estaremos demonstrando amor não somente ao nosso próximo, mas também aos animais. Veja o que diz os versos a seguir sobre isso. Abre aspas. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então a sua luz se romperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Fecha aspas. Isaías capítulo 58, verso do 6 ao 7. O maior programa de combate à fome foi criado por Deus. Deus ordenou que os filhos de Israel reservassem uma parte de seus alimentos plantados para os pobres e os animais do campo. Veja nos versos a seguir, em Levíticos, capítulo 19, verso do 9 ao 10, que nos diz o seguinte, abre aspas, quando também cegares a messe da tua terra, ou o campo do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre, ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, fecha aspas. Deuteronômio, capítulo 24, verso do 19 ao 21, também nos diz o seguinte, abre aspas, quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra de tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vidimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Fecha aspas. Deuteronômio, capítulo 23, verso do 24 ao 25, também nos diz o seguinte, abre aspas, quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém, não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém, não porás a foice na seara do teu próximo. Fecha aspas. Êxodo, capítulo 23, verso do 10 ao 11, também nos diz o seguinte, abre aspas, 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Fecha aspas. Se você for notar direitinho, nesse mesmo programa de combate à fome que Deus inventou, também está lá incluído os animais. Veja de novo o verso, abre aspas, 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Fecha aspas. Êxodo capítulo 23, verso do 10 ao 11. Mas lembre-se, você deve proteger principalmente os animais vegetarianos e os animais que não nos façam mal. Já os carnívoros, você tem que ter muito cuidado e muita cautela, pois eles matam a nós e nossos animais em qualquer descuido. E muitos deles transmitem doenças, muitos são venenosos, outros são muito imundos. Por isso a palavra de Deus diz isso sobre eles nos versos a seguir, em Deuteronômio capítulo 7, verso 22, abre aspas, eu não eliminarei os teus inimigos de diante de ti de uma vez só, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti, fecha aspas. Deus deu regras até para se tomar cuidado com os animais vegetarianos, pois alguns deles atacam as pessoas. Por isso, Deus recomenda deixar esses só presos, e o dono que sabia que o seu animal atacava as pessoas e não o prendia, devia pagar a indenização ou morrer se o animal matasse uma pessoa. Mas os animais vegetarianos, que são muito dóceis e fáceis de se associarem com as pessoas, podem viver soltos. Mas lembre-se,
é para cuidar dos carnívoros também, mas com muita cautela. Os carnívoros não existiu na criação do mundo. Os carnívoros são resultado do pecado e do homem mau, que fez muitas mutações inspirado por Satanás. Por isso, Deus vai mudar isso e torná-los vegetarianos e inofensivos quando ele voltar. Mas temos que termos cautela, porque se você esquece o seu filho num campo de lavoura e uma cobra, onça ou outros animais carnívoros de grande porte ao encontro, sem dúvidas que ele será morto, sem contar também os venenosos, os que transmitem doença e os muito imundos. Tem alguns animais que são venenosos, são bem pequenos e eles podem matar ou até mesmo causar um grande dano, chegando até mesmo a aleijar. Sem contar também os que transmitem doenças, como alguns insetos, répteis, ratos e o porco que transmite hanseníase, e é por isso que você não deve nem tocá-lo, pois ele também transmite verme e um odor muito prejudicial para os que estão perto de onde eles são criados. O mais aconselhado seria criar reservas ambientais para os carnívoros e criá-los com alimentação vegetariana, ou não, principalmente para os mamíferos de grande porte e que não passam doença e nem são venenosos. Morar toda a reserva para eles não saírem dali e causarem morte, e também para não entrarem em extinção. Já os animais que ficarão fora da reserva e que estão perto de habitações humanas, como os carnívoros, o mais aconselhável é levá-los para dentro da mata ou sacrificá-los. Lógico que isso deve ser feito de forma mais humana possível para eles não sentirem dor. Por isso que é mais recomendado você fazer essa reserva ambiental, principalmente para os animais mamíferos e de grande porte, e que não passam doença e não são venenosos. Lembre-se também que os animais extremamente agressivos, como os carnívoros, os que passam doença ou os que são venenosos, não devem ser tratados exatamente como bandidos ou criminosos por serem assim, pois eles não fazem isso de propósito e não sabem o que fazem. Por isso, quando você for obrigado a sacrificá-los, se for possível, esforce-se para fazer isso com a maior humanidade possível, para que eles não sofram e nem sintam dor, tipo usando anestesia geral e em seguida sacrificando o animal ou acertando um tiro certeiro no meio da cabeça deles. Nem sempre isso é possível, porque muitos deles são agressivos e na hora da agressão você vai se defender com o que tiver em mãos, tipo paus, facão e outras coisas. Mas quando for possível, faça assim. Inclusive também é por esse mesmo motivo que muitos não conseguem se inspirar só na vida dos animais para deixarem de comer carne, porque muitos pensam assim: se eu tenho que deixar de comer carne por amor aos animais, que amor tem os animais, já que eles matam a nós, nos agridem e matam uns aos outros, já que eles são injustos uns com os outros, já que a lei que impera sobre os animais é a lei do mais forte. O mais forte fica com os melhores territórios, fica com as melhores e às vezes fica com todas as fêmeas, fica com os melhores ou todas as comidas, ou então rouba os territórios dos mais fracos, rouba a comida dos mais fracos, ou rouba as fêmeas dos mais fracos, e inclusive um mais fraco também vai roubar desse mais forte que roubou, caso ele fique doente, caso ele envelheça ou caso ele fique aleijado. Então, por isso, muitos não conseguem se inspirar só na vida dos animais para deixarem de comer carne de animais. E muitos, quando eles veem esse tipo de coisa, logo o que eles pensam é: isso só pode ser monstro, só pode ser bicho mesmo, só pode ser animal, ou só pode ser doido. Ele com certeza não é igual eu, então não tem por que tratar ele como eu, porque ele não se comporta igual eu. É logo o que eles pensam. Então, por isso, muitos não conseguem se inspirar só na vida dos animais para deixarem de comer carne de animais. E também é por esse mesmo motivo que Deus quer que você dê a oportunidade para as pessoas aprenderem que as carnes de animais são uma espécie de drogas que dá doença e põe a vida dos usuários e dos que estão ao seu redor em um grande perigo. Sem contar também que os animais fazem outras coisas que são bastante diferentes da gente, como por exemplo, muitas das vezes os gatos tentam pegar as fêmeas à força ou roubam, ou os cachorros muitas das vezes, em certas
questões são bastante porcos ou bastante imundos. Eles metem a boca em tudo quanto é coisa. Se a pessoa tiver uma ferida e se descuidar, eles metem a boca. Se a pessoa se descuidar dormindo e é ensanguentada da menstruação, ou o homem ejaculou durante o sono e eles sentirem o cheiro, eles metem a boca. Se a pessoa se descuidar, eles montam na pessoa na tentativa de fazer sexo com ela. Quando a pessoa vê isso, presencia esse tipo de coisa, logo que ele pensa só pode ser animal, ele não é igual eu, por isso não tem por que tratá-lo igual a mim. Quem pensa dessa forma, como eu expliquei, quando disse, se eu tenho que deixar de comer carne de animais por amor aos animais, que amor tem os animais, já que eles são extremamente agressivos, quem pensa desse jeito, ele não está totalmente correto, mas também não está totalmente errado, porque de fato, os animais fazem tudo isso sim, só que a diferença é que não sabem o que fazem. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Ou não satisfaz a alma verdadeiramente? Por que gastar esse dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouçam, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isaías capítulo 55, verso de 2 ao 3. No céu não haverá mal algum. É por isso que todos os animais serão vegetarianos e nós também. Veja em Isaías capítulo 11, verso do 5 ao 9, que nos diz o seguinte, abre aspas, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha, como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Fecha aspas. A lei do vegetarianismo, que foi dada por Deus no deserto do Sinai, é uma grande bênção, pois, quando esta é posta em prática, fortalece o organismo todo de forma grandiosa. Fortalece também a sensibilidade moral, que é aquele sentimento de compaixão, de misericórdia, de piedade, de saber se colocar no lugar do outro. E o consumo de carne, ao contrário disso, faz diminuir pouco a pouco essa capacidade de sentir pena ou misericórdia. Foi por isso que Jesus nos ensinou a pedir a Deus que se faça a vontade dele aqui na terra, como é feita no céu. É porque Ele quer que oremos com atitudes. Ele quer que imitemos a forma como se vive no céu. E uma dessas formas é que comamos só vegetais, como os anjos. Veja os versos a seguir novamente. Abre aspas. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, verso 10. Abre aspas. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu o cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fecha aspas. Salmos capítulo 79, verso do 24 ao 25. Abre aspas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fecha aspas. Mateus capítulo 6, verso 33. O rei Davi expressou um fortíssimo desejo pelas águas de Belém, pois era mais gostosa, e seus soldados a trouxeram, mas para não incentivar seus soldados a colocarem suas vidas em perigo de forma desnecessária, ele a derramou como um sacrifício a Deus. Davi levava seus soldados para a guerra quando era para defender a vida do povo de Deus ou para salvar a vida de um justo, mas colocar a vida deles em perigo por um simples desejo carnal e banal, não. Veja o segundo livro de Samuel, capítulo 23, dos versos 15 ao 17, que nos diz o seguinte, abre aspas, e Davi expressou assim seu grande desejo,
quem me dera beber um pouco da água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço que fica próximo à porta da cidade de Belém e levaram-no a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, uma oferta diante de Deus, e declarou: que me livre Yahvé de beber desta água. Seria como beber o sangue dos meus amigos, que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo, Davi recusou-se a beber daquela água. Fecha aspas. O que Davi fez foi uma grande declaração e demonstração de amor pelos seus soldados, incentivando-os com o exemplo de que não devemos pôr a vida de ninguém em perigo de forma desnecessária ou só para sentir um prazer banal e passageiro, pois Davi sabia que a qualquer momento seus amigos poderiam ser descobertos ao passarem pelo meio do território inimigo para trazerem água. Deus aceitou esse sacrifício de Davi como se fosse feito para ele, pois aqueles soldados também eram filhos de Deus. Todo e qualquer ato de bondade que alguém faça para o seu próximo inocente é aceito por Deus como uma adoração, ainda que não seja essa a intenção do praticante. Exemplo disso é quando aqueles índios isolados na Amazônia ou na floresta salvam alguém perdido na floresta e respeitam as leis justas das aldeias de não matar animais por esporte, mas apenas para comer e se defender, não fazendo mal aos outros índios, como por exemplo, não roubando a esposa do outro, não mentindo para prejudicar outros índios inocentes, não desrespeitando os pais, não roubando os outros, não tentando matar outros índios inocentes. É também quando algum ateu respeita um religioso ou um religioso respeita um ateu. É também como no caso do bom samaritano, citado por Jesus, e vários outros como esses, nos versos a seguir, que nos diz o seguinte, abre aspas, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Fecha aspas. Mateus capítulo 10, verso 42. Abre aspas. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Fecha aspas. Mateus capítulo 25, verso 40. Posteriormente, Davi também sacrificou o consumo de carne, depois que Deus revelou a ele que era droga e contribui grandemente para pecarmos. Veja nos versos a seguir, abre aspas, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para seu apetite, e falaram contra Deus e disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Fecha aspas. Salmos capítulo 78, verso do 16 ao 18. Tentar a Deus, o provocando, como Davi diz, é comendo, usando drogas e se enfraquecendo e achar que Deus vai livrar a pessoa de doenças que a pessoa teria evitado se não tivesse sido desobediente. É pensar que é porque tem a promessa no Salmos 91 de te guardar se em alguma pedra tropeçar, que por isso a pessoa pode se jogar de um alto edifício, porque Deus vai livrá-la e não vai deixá-la cair ou morrer, ou tirando o equilíbrio com álcool e outras drogas, achando que não vai se acidentar porque Deus prometeu protegê-la, ou enfraquecendo o organismo, achando que Deus também não vai deixar a pessoa perder alguma guerra ou algo parecido. Tem algumas pessoas que pensam e agem como se fosse aquela espécie de filho que sabe que o pai é muito poderoso, tem muito dinheiro, muitos conhecidos, e como ele sabe que o pai dele também ama muito ele passa então a viver de qualquer forma, de qualquer jeito, trata as pessoas de qualquer jeito, também anda no trânsito de qualquer jeito, não liga para as leis. Ele sabe que se ele se acidentar e destruir algum patrimônio alheio, o pai dele pode comprar outro carro, pode pagar indenizações, pode pagar fiança para soltar ele, pode pagar bons advogados, pode até conversar com alguns conhecidos para livrar eles de alguns problemas e outras coisas mais. Então, como ele sabe que o pai dele é muito poderoso e também ama muito ele passa a viver de qualquer jeito, de qualquer forma, não liga para nada nem ninguém. E tem algumas pessoas que se dizem ser servos de Deus, que também se comportam da mesma forma com Deus, exatamente como o profeta Davi diz, nesses versos a seguir. Veja, abre aspas,
e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Fecha aspas. Salmos capítulo 78, verso do 16 ao 18. Isso é tentar a Deus, é uma verdadeira provocação. Deus já está dizendo para a pessoa não rejeitar a reforma de saúde, que é justamente para ela não enfraquecer o organismo, para não pegar doenças, para não vir a perder uma guerra, para também não cair, não tropeçar, não ficar desequilibrado, para não acontecer uma série de coisas ruins com a pessoa. Mas aí a pessoa desobedece, não está nem aí. Aí quando acontece alguma coisa ruim, muitas pessoas ficam com raiva de Deus, ficam tristes com Deus, mas uma das principais culpadas foi ela mesma, que não quis obedecer o que Deus mandou. Muitas vezes, algumas coisas ruins que acontecem com a gente não é castigo de Deus, é apenas as consequências naturais de nossos atos. Por exemplo, Deus já está dizendo para a pessoa não andar com roupa muito curta, porque ela pode pegar um choque térmico e pode se resfriar. Mas a pessoa insiste em estar com roupa curta, aí às vezes ela vai, tipo no inverno, pega um ar frio, pega um choque térmico, aí pega uma pneumonia, pega uma tosse, uma gripe, fica extremamente doente, aí algumas pessoas acham que isso é castigo de Deus, mas isso foi apenas o que causa e consequência, apenas as consequências dos atos que ela não quis fazer. Muitas vezes isso não é castigo de Deus, é apenas a consequência por nós não querermos obedecer aquelas leis naturais. Também, na época do rei Davi e do profeta Daniel, não existiam açúcar, grãos refinados e nem café. Se existisse, Deus revelaria, e sem sombras de dúvidas, creio que eles também teriam sacrificado essas drogas também, teriam sacrificado o consumo delas. O apóstolo Pedro nos diz claramente para nos abstermos dos desejos carnais que destroem o corpo, tendo o procedimento correto. Veja, abre aspas, amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais que destroem o corpo, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Fecha aspas. 1 Pedro capítulo 2, verso do 11 ao 12. Esses versos, vamos ler em 1 Pedro, fala a principal razão para colocarmos a reforma de saúde em prática. E a principal razão é para mantermos um procedimento correto, justamente porque a prática da reforma de saúde eleva todo o nosso ser a um outro nível mais nobre. Por isso, devemos nos esforçar ao máximo para nos abstermos de tudo que destrói o corpo, conforme o que nos diz 1 Coríntios capítulo 3, verso do 16 ao 17, que nos diz o seguinte, abre aspas, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Fecha aspas. Deus deixa a gente tratar o corpo do jeito como a gente quer, mas ele não é nosso. Por isso que nós não devemos destruir o templo de Deus, porque o templo é de Deus, o corpo é de Deus. Nota-se claramente que o vegetarianismo fortalece o organismo, fazendo os mesmos testes que o profeta Daniel fez, segundo o que nos diz os versos a seguir em Daniel, capítulo 1, verso do 8 ao 14, que nos diz o seguinte, abre aspas, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois verei a ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deis vegetais a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Fecha aspas. Agora, veja o resultado do teste e veja como ele ficou mais robusto, musculoso e com aparência melhor nos versos a seguir.
Abre aspas. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Ele estava vegetais. Fecha aspas. Daniel, capítulo 1, verso do 15 ao 20. O próprio rei Nabucodonosor achou o profeta Daniel e seus amigos 10 vezes mais inteligentes. Veja nos versos a seguir. Abre aspas. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Fecha aspas. Daniel capítulo 1, verso 20. Mas entenda que para fortalecer completamente e de forma perfeita o organismo, devemos abster-nos de todas as drogas e hábitos nocivos, pois eles também têm o efeito colateral de enfraquecer o organismo, a mente, a piedade e uns em graus mais elevados do que outros. Por exemplo, as drogas ilícitas são piores do que o fumo. Fumo é pior que as bebidas alcoólicas. Fumar cigarro, narguilé, charuto, cigarro eletrônico, cachimbo e também respirar poluição atmosférica por motores a gasolina, diesel, queima de carvão e indústria. Mas a poluição atmosférica depende de todos para nos abstermos completamente. E ainda tem gente que é muito pobre e depende da lenha, carvão, veículos a combustíveis poluentes. As bebidas alcoólicas são piores do que o açúcar. Açúcar é pior que a carne e misturado com leite fica pior ainda. Carnes são piores do que não dormir bem ou menos de 8 horas por noite. Não dormir bem é pior do que casa mal ventilada. Casa mal ventilada é pior que excesso de sexo. Excesso de sexo é pior que alimentos não integrais. E alimentos não integrais são piores do que café. Café é pior que roupas muito curtas e outros.